Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo é de número 491, só mais esse, hoje, da psicografia, capítulo 13, a questão é 158, até porque o próximo capítulo é o capítulo 14, dos médios, médios de efeitos físicos, pessoas elétricas, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios falantes, médios videntes, médios sonambúlicos, médios curadores e médios pneumatógrafos, né? Então, olha só que maravilha o capítulo 14, né? Então, como eu já disse, hoje eu vou anunciar, porque o nosso irmão Marcílio pediu para anunciar. Só hoje também, amanhã já não pode anunciar mais. No próximo vídeo, né, no outro dia já não pode. Nossa irmã, a avó Leontina está aqui hoje, eu estou muito feliz, né, porque foi a minha avó realmente no corpo físico. Tive o prazer de conviver com esse espírito de escola, né? Espírito muito humilde, tem um grande conhecimento, né? Então a nossa irmã está aqui hoje assistindo os trabalhos, né? Porque a responsabilidade do trabalho agora é do nosso irmão Marcílio, e você já percebeu que realmente na responsabilidade do nosso irmão Marcílio, até eu tive que mudar, né? Então, nós tratamos no vídeo anterior dos preparativos, né? Que o médium precisa ter, mas não é só o médium psicógrafo, todos os dons mediúnicos. Quando é sério, precisa de uma seriedade imensa, prudência, bom senso. Precisa ser sério. Porque o não sério recebe também comunicação psicofônica, vidência, audição, psicografia. Mas você tem certeza do que você está recebendo e do que você está passando? Você tem certeza de que a mensagem que você recebeu lá naquela casa espírita que você frequenta, você tem certeza que essa mensagem... Tá, vamos. Questão 158. Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, né? Olha só, nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com este título: Comunicações de uma mesa, de uma cesta, de uma prancheta, etc, etc e tal. Olha que absurdo. Lá nos primórdios. Então eles assim divulgavam, né? Eles editavam livros, lançavam livros, né? Comunicação obtida através da prancheta. Comunicações obtidas através da cesta. Então, olha só. Hoje, bem se percebe o que tais expressões têm de impróprias ou errôneas. Hoje bem se percebe. Abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Olha só Kardec falando isso, hein? Ou errôneas, abstração, feita do caráter pouco sério, que revelam. Agora, naquela época, divulgava, editava, né?
obras com esses nomes. Mensagens obtidas através da prancheta, da cesta, da caixinha de Vime. Então, Kardec está dizendo que, bem se percebe o que tais expressões têm de impróprias ou errôneas, abstração, feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes. Ininteligentes. Não tem nada a ver. É um apêndice. Era apêndice dos espíritos, né? Embora animados, né? Kardec tem bom senso. Embora animados por instantes de uma vida fictícia, é óbvio, né? De uma vida fictícia, que nada podem comunicar por si mesmos, porque, veja bem, pelo fato de ininteligentes e também pelo fato dessa vida fictícia, né, que nada podem comunicar por si mesmos, vamos pensar que isso aqui é a mesa, é a mesinha de Vime, ou isso aqui é a prancheta, entendeu? Ela não animada, isso aqui não animado, não escreve, não tem movimento nenhum. Então, ela só escreve quando animada por energias que lhe dá a aparente vida fictícia, que o espírito comanda, que o espírito dirige através da sua vontade. A sua vontade, o seu desejo é que prevalece e que predomina aquela mesinha, aquela prancheta, aquela cesta de bico e tudo mais. Então, nós já esclarecemos isso, né? Então, embora animados por instante de uma vida fictícia, olha só, nós acabamos de dizer, que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. For o mesmo que um autor declarar no título da sua obra, tê-la escrito com uma pena metálica. Então, for o mesmo que um autor declarar no título da sua obra, tê-la escrito com uma pena metálica ou com uma pena de pato. Esses instrumentos, ao demais, não são exclusivos, né? Porque não tem nada a ver o instrumento. Não é um instrumento, e sim aquele que o anima, aquele que durante um período, por ele desejado, ele dá àquele instrumento uma vida fictícia. Então vamos pensar da seguinte forma: aquela cestinha, bico de pato, animada pelas energias tanto do médium quanto do espírito, que já recebeu o nome de apêndice,
Aquela cesta ali é nada mais, nada menos do que um membro do médium, sobre o comando do espírito. Porque nós temos que entender que quando eu pego aqui a caneta para psicografar, a caneta, a minha mão, encontra-se sobre o efeito e o comando do espírito, o desejo, a vontade que o espírito possui. Em diversas situações, mas da mesma forma como lá na prancheta, na caixinha de papelão e tudo mais. Então, não é o escritor que escreve o livro, não é o escritor, né? Aliás, não é o lápis, a caneta que escreve o livro, é o escritor que se utiliza de um instrumento que chama-se lápis, caneta. Porque se o escritor não se utiliza de um caneta, de um lápis, o livro não sai da mente dele e não imprime no papel. É o que Kardec está dizendo aqui, né? Ao demais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez da cesta peão, que acima descrevemos, se servia de um funil. Olha só que coisa. Nossa, quanta coisa. Em cujo gargalo do funil, né, introduzia o lápis, ter-se-ia então podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas são obtidas por meio de pancadas com uma cadeira ou uma bengala, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falante. O que importa, se conheça, não é a natureza do instrumento. É o que eu falei aqui com relação ao escritor. Então, o escritor tem o livro na memória, vamos pensar assim. Ele tem que passar para o papel. Ele tem que usar o papel, ele tem que usar a caneta, ele tem que usar o lápis, ele tem que usar o computador, ele tem que usar o notebook, ele tem que usar o Xerox para poder xerocar tudo aquilo, né? Então, aqui, ó, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falante. O que importa, se conheça, não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia de tipologia. Se por meio de pancadas, tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, indispensável se lhe torna uma linguagem científica. Tá vendo só? Kardec é interessante, né? Então, nós vamos voltar. Se elas são obtidas por meio de pancadas, com uma cadeira ou uma bengala, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falante. O que importa se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia tipológica. Tipologia, tipologia.
se por meio de pancadas, tomando o Espiritismo as proporções de uma ciência indispensável se lhe torna uma linguagem científica. Então, indispensável se torna, né, uma linguagem científica, porque nós sabemos que o importante não é o instrumento pelo qual chega até nós, mas é lógico que, de acordo com a ciência espírita, averiguado, analisado, tudo se enquadrinha, vamos dizer assim, se enquadra, aliás, no fator ciência, na área científica, que é preciso, assim, um estudo mais aprofundado, mais esmiuçado. Agora, a responsabilidade em ambas se triplica, porque é de extrema importância, de alguma forma, a seriedade. Porque nós temos que nos preparar. É natural para obtermos de uma forma assim idônea. Então, se a pessoa não deseja ser enganada, ser mistificada, é necessário que a pessoa se instrua, não permitindo ser ludibriada, ser mistificada. E nós temos tudo na doutrina dos espíritos, que primeiramente é ciência, depois filosofia, depois religião. Então nós sabemos que aquele que estuda ciência e filosofia, desde o princípio, quase sempre ele nem recorre ao termo religião, porque ele encontra religião na ciência e na filosofia à luz da justiça divina. Por isso que nesta ciência, no Espiritismo, é primeiro ciência, segundo filosofia e terceiro religião. Porque aqueles que estudam filosofia, estudam ciência e filosofia, não precisa quase que de forma alguma recorrer à religião, porque o fato só de estudar ciência e filosofia à luz da justiça divina, ele já está tratando de religião, que se enquadra a todo esse processo aqui da comunicação, porque isso é a universalidade do espírito. É a universalidade, é o desvendamento, é o desvendamento, assim, para nós que nos encontramos nesse nível evolutivo, porque para nós isso tudo é uma novidade, porque nós nos encontramos nesse nível evolutivo. Mas um dia, quando nós evoluirmos um pouco mais, isso não será novidade, mas não pensemos que não iremos deparar com outras novidades, que sim, iremos, sempre depararemos com novidade.
sempre deparamos com novidades em matéria de evolução e em matéria de eternidade. O único que não depara é Deus. Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, o próximo capítulo é o capítulo 14. O tema é dos médios. Então, vai tratar a respeito dos médios de efeito físicos, pessoas elétricas, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios falantes, médios videntes, médios sonambúlicos, médios curadores e médios pneumatógrafos. Então, e depois nós vamos ter aqui também estou indo aqui porque no capítulo 15, eu quis só mostrar isso, porque depois no capítulo 15, dos médios escreventes ou psicógrafos, que aí já é uma outra modalidade, médios mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários de pressentimentos. Então, aí já é uma outra modalidade dentro da psicografia. Então, o capítulo da psicografia, ele tratou-se dos processos lá dos primórdios, né? Então, depois vai tratar de outras modalidades, né? Então, vamos para o próximo vídeo, mas não vai ser hoje.